7 de abril de 2024. As chuvas chegaram com força ao estado, principalmente pela região do Vale do Rio Pardo e pelo município de Quaraí. Mesmo uma previsão pessimista, era muito difícil, ou praticamente improvável, imaginar o cenário que o estado viria a vivenciar nos dias seguintes. Ao todo foram 478 municípios do Rio Grande do Sul atingidos, 2.398.000 pessoas afetadas de alguma maneira, 806 pessoas feridas, 25 desaparecidos até a data de hoje e 184 óbitos. Essa que foi a enchente histórica do Rio Grande do Sul, passados um ano, segue deixando as suas marcas vivas. E o Correio do Povo começa, por meio desse especial, a relembrar os acontecimentos e também os significados e como está o Rio Grande do Sul hoje. Eu sou Maura Xavier e a gente está aqui no Direto ao Ponto. Olá para os ouvintes, vamos então começar essa conversa e hoje a temática vai ser um pouco diferente do noticiário que nós jornalistas estamos acostumados a fazer, né? Hoje a gente vai falar talvez um pouco menos da informação oficial, um tanto quanto burocrática e relembrar o que nós, colegas, né, vivenciamos durante as enchentes. E eu, Maura Xavier, estou aqui com Ricardo Juste, o chefe da fotografia. Ricardo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, tudo tranquilo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui com o Mauro Schaefer, fotógrafo de longa experiência. Tudo bom, Mauro? Boa tarde, tudo bem. E também com o colega Cristiano Abreu. Tudo bem, Cristiano? Olá, Mauro, tudo bem? Então, vamos direto ao ponto, como, né, nos é permitido e como é a nossa marca. Vocês três tiveram diferentes momentos, mas um deles foi também acabar estando dentro da enchente. Então, vamos começar pelo Ricardo e pelo Cristiano, que passaram uma situação bem particular, né? Não sei quem é que começa, mas me contem, o que aconteceu com vocês naquele finalzinho de abril, início de maio de 2024? Ricardo, faça as vezes, por favor. Bom, eu quero saber se nós estamos incluídos nesse número aí de 2 milhões. Porque eu nós, acredito que sim. Fomos duramente afetados. Eu me sinto duramente afetado pela enchente, mentalmente e fisicamente. Eu estava olhando aqui no meu celular, no dia 30 de abril de 2024, às 11h23, eu estava no ônibus, vindo em direção à redação, porque eu escutei os noticiários e disse, eu vou ter que ir para o jornal mais cedo que vão precisar de mim, porque o meu horário de entrada seria às 14 horas. E eu fiz uma foto e mandei para minha esposa, Cristine, e eu estou vendo aqui no arquivo, 30 de abril às 11h23. Depois dessa data, desse horário, eu voltei para casa, eu acho que, quantos dias depois, Cristiano? Nós saímos aqui no dia 30 e todos temos a data e o horário certinho, porque eu também estava em pauta naquele dia, eu estava no Tribunal de Justiça cobrindo o lançamento de algo importante, que era o Prêmio Temer de Jornalismo, algo positivo para a sociedade, e vem a ligação, mais ou menos nesse mesmo horário, dizendo, retorna-se que tu vai viajar. Com a roupa do corpo, né, Gilson, do dia 30, e nós conseguimos retornar no dia 7 de maio. 7 de maio, que foi uma terça-feira, né? Exatamente. A história da roupa do corpo é curiosa, né, Justi? A gente conseguiu chegar a Santa Maria, que era o nosso destino inicial no dia 30, no final do dia 1º, um feriado, né? E no outro dia o jornalismo imperou e nos pediu agenda e a gente acabou conseguindo trocar de roupa, tomar um banho no hotel no final da noite do dia 2. Recordas bem disso? Sim, eu tenho fotos aqui. Mas, assim, o que eu quero dizer é impressionante a tecnologia. Eu tenho praticamente toda essa nossa epopeia dentro do meu celular. Então, e ultimamente eu tenho passado aqui e eu tenho me emocionado muito
sabe? Porque o que a gente viveu, o Mauro, eu, tu e os demais colegas que não estão aqui agora nessa conversa, é algo assim que eu duvido que alguém tenha passado. Numa cobertura jornalística de tamanha sensibilidade, sabe? De tamanha envergadura de imagens, de depoimentos. Uma catástrofe mesmo, né? Uma catástrofe. E nós que vivemos uma rotina, o que eu vou dizer, embora a gente diga que o jornalismo nunca tenha rotina, mas que a gente vive uma rotina em Porto Alegre, sabe, de pautas, enfim, isso aqui foi assim, foi completamente fora da curva para nós. Eu duvido um jornalista com toda a experiência que ele possa ter na sua vida profissional, que ele possa sair daqui incólume, assim, batido. Eu duvido, não tem ninguém, sabe? Vocês ficaram na estrada, Mauro, e como é que essa enchente te pegou? Então, eu estava lembrando aqui que dia 30 de abril, que é o dia do meu aniversário, eu estava dentro da água em Lajeado, com água passando a cintura. Inclusive fiz um vídeo para minhas redes, mas não imaginava o quão grande seria, né, a catástrofe. Nós fomos para Lajeado, eu, o repórter Marcel e o motorista Matheus, no dia 30 de abril, exatamente do dia 30. Fizemos um bate-volta. Dia 1º de maio já estava em Porto Alegre, fomos cobrir ilhas. Até então a água não tinha subido tanto. E pelo dia 2, 3, não me lembro, me pediram para retornar a Lajeado, sendo que na ida a gente já sabia que não tinha volta, porque a água estava passando por cima das estradas e nós fomos indo. Foram 7 ou 10 dias também bem difíceis, porque por mais que nós tínhamos hotel lá em Lajeado, um hotel no alto do morro, não tinha água e não tinha luz e não tinha internet. Essa é uma parte que, independentemente, né, a própria sede, né, do Correio do Povo, para quem está nos ouvindo, para relembrar, a sede foi atingida no dia 3 de maio, que foi a sexta-feira, quando transbordou água para dentro de Porto Alegre. A sede foi inundada no dia 3 para 4, na madrugada, e a gente também, né, demorou vários dias para poder retornar ao prédio em condições, visto todo o alagamento. Mas, independentemente, a gente teve que seguir trabalhando, e curioso, né, porque eu acho que o que o Juste fala condiz bem com a nossa profissão, porque nós como jornalistas, nós estamos sempre prontos para as coisas que vão acontecer, que é o imprevisível, né? Então, só que a gente nunca consegue exatamente mensurar aquilo que vai acontecer, né? Vocês foram para uma pauta com uma expectativa de fazer a pauta e retornaram, né? E de repente se vê de uma certa maneira quase flagelados juntos. Cris? Ali foram vários momentos, né, Maurinho? Acho que o simbólico disso é que nós fomos ao encontro da água realmente com a expectativa de retornar no mesmo dia, porque lá estava o problema naquele momento. E o jornalista ele tem como base tentar não se envolver emocionalmente com a informação, para que tu possas passar essa informação de uma maneira mais nítida, de uma forma isenta para quem está acompanhando essa informação, quem está consumindo essa informação. Mas naquele momento fica evidente que não tinha mais como dissociar. Isso é o diferente dessa cobertura. Ela nos toca emocionalmente, porque enquanto nós sabíamos que a gente passava, como o Mauro citou, e a água ia fechando atrás, e nós já encontramos dificuldades na ida de pegar bloqueio de BR-290 já na ida e ter que fazer um retorno pela 386, e como tu já citou, a gente acabou tendo que passar uma noite na estrada porque não chegou num ponto que não tinha como ir nem como voltar, né? A gente começou a receber as notícias de Porto Alegre, né? A dificuldade de estende para mais um dia, chegamos lá no dia 2, vai ficar até o dia 3, não dá para voltar, fica até o dia 4, não dá para voltar, sabe? Foi nesse momento, e aí a gente recebe as notícias, a sede do Correio tá completamente alagada. Já vinha vindo aquela manhã a notícia de que
a decisão de evacuar o prédio por orientação da Defesa Civil e ficamos aqui até o último momento, né, Mônica? Até o último instante que foi possível trabalhar daqui, nós trabalhamos e nós lá, preocupados com os colegas aqui, preocupados com as famílias aqui e até quem não com a situação como um exatamente, todo, né? Porque não só como jornalista, isso que toca diferente na gente, não só como o impacto da notícia disso para a cidade, a gente também teve aquele envolvimento pessoal e mesmo quem não foi afetado materialmente com a sua casa naquele momento de nós sabíamos que tínhamos colegas que já haviam perdido tudo naquele momento, nós tínhamos parentes, nós tínhamos amigos, nós tínhamos notícia de alguém próximo que estava sofrendo com aquele momento, né? Então foi uma cobertura muito muito marcante também por isso, né? Ninguém tem quem disser que estava preparado emocionalmente para o tipo de cobertura histórica que foi vivida. E eu acho que tem um ponto, né, Mauro, bem do que tu tá falando, de vocês estarem indo e o caminho atrás estando se fechando, que é também a escalada, né, porque nós aqui, com todo o trabalho que nós estamos fazendo e revisitando esses momentos, a gente fica olhando como foi rápida essa subida, né, quer dizer, no sábado chove muito forte lá no Vale do Rio Pardo, que depois no domingo pega o Vale do Taquari e de repente a coisa estoura. Como é que foi ir e ver a água chegando atrás, vamos dizer assim? Primeiro nós fomos onde tinha os primeiros socorros no Vale do Rio Taquari, que era um campo de futebol gigantesco, um cenário de guerra, mais de 10 helicópteros subindo, resgatando e trazendo pessoas. A cidade toda protegida, onde eles estavam num ponto mais alto, aflitas, que se iam salvar ou não seus familiares, muito choro, muita tristeza. Quando eu vi a ponte de Lajeado com a loja da Van tapada, que só aparecia estátua, eu pensei, meu Deus, para onde vai essa água toda? E como eu sou muito ruim de geografia, eu não sabia que vinha para Porto Alegre toda essa água. Acho que tem uma parte, gente, eu não vou aqui ficar falando de idade, porque também não vamos nos comprometer, né? Mas a gente já pegou algumas coisas e, por exemplo, né, tu falava no início, Mauro, da questão das ilhas, né? As ilhas é um ponto tradicionalmente que a gente conhece, nós como jornalistas cobrimos muito, vimos, por exemplo, em 2014, 15 a água, né, das ilhas chegar aqui no cais. Tu tinha uma noção do que estava acontecendo naquele momento que tu entrou no carro para a primeira cobertura? Porque a gente seguiu a cobertura também depois até os dias de hoje. Não. Eu duvido que alguém tivesse noção do que ia terminar isso tudo. Estava para acontecer, né? E eu estava vendo aqui as imagens. O nosso dia 1º, nosso dia 30 foi assim, ó, fizemos aquela queda de barreira na BR-290, depois fomos em direção a Santa Cruz, Candelária, e de repente o caminho estava interditado e nós tivemos que descobrir rotas alternativas, andamos por meio de campos, mais de hora de chão batido, né? Atoleiro. Eu, o Alexandre, motorista, e ele, e eu estou vendo as imagens aqui da nossa noite dormida no carro, aquela noite que trovejava e relampejava e chuva intensa e nós dentro de um carro, nós três. E a preocupação se a água viria, subir e chegar onde estavam os carros, porque não tinha como voltar também, era uma longa fila quilométrica de carros. E eu acredito, acho que nós não dormimos, porque era nós, dezenas de caminhões e centenas de carros, porque adiante havia uma lâmina altíssima e concorrente em cima da pista, que dava acesso a Santa Maria. A 11 quilômetros de Santa Maria nós ficamos. E aí nós tivemos que fazer um desvio por meio do mato, do campo, para chegar em Santa Maria pelo outro lado, não é? Porque no fim nós fomos por uma audiência, uma coletiva do Lula, que estaria vindo a Santa Maria, né? Exato. Essa era a pauta inicial, né? Até porque naquele momento também era um pouco disso. O Rio Grande do Sul tinha passado, né, menos de 6, 7 meses antes, setembro do ano anterior, né, cidades foram arrasadas
por enchentes. Então, quer dizer, já tinha ali um histórico, mas é muito impressionante quanto normalmente as coisas no Rio Grande do Sul são isoladas, né? Quer dizer, é um ponto, é um lugar que é crítico, e daí a gente se desloca para lá, acompanha aquele drama e depois a gente retorna. E nesse caso, fica muito nítido até quando a gente vê os mapas sobre como essa destruição foi pegando todo mundo, porque, por exemplo, vocês estavam na estrada porque tinha uma queda de barreira, como, por exemplo, quem quisesse chegar em Porto Alegre não conseguiria chegar porque não existia mais a ponte do Guaíba, a entrada de Porto Alegre estava submersa. E interessante que essa nossa aventura, ela é a cada minuto uma tomada de decisão importante, porque nós havíamos passado a noite nessa estrada. E se nós três não chegarmos a uma decisão, não, vamos sair daqui e vamos buscar uma alternativa. Porque nós temos que chegar a Santa Maria, porque nós temos compromisso com a notícia e temos que mandar material para o jornal. Vamos sair daqui. E aí fizemos a volta, não fomos adiante, procuramos uma rota alternativa para chegarmos até Santa Maria. Né? E agora tu falou em setembro, eu, o colega Faleiro e o motorista Diniz dormimos no gabinete do prefeito de Estrela, na prefeitura de Estrela. Eu dormi no sofá da sala de espera do prefeito de Estrela, o Schneider, e ele nem estava na cidade. Acontece que a assessoria dele que nos recebeu lá, porque nós já estávamos indo à cobertura de enchente, a cidade de Estrela ficou dividida em 4 ilhas internas. E nós ficamos na ilha em que constava a prefeitura. E o pessoal, olha, vocês querem passar a noite, é só aqui que vocês têm, porque não tem como sair daqui. E aí nós dormimos já dentro de uma aventura de cobertura de enchente em setembro, porque depois teve uma em novembro e depois teve a fatídica de abril, que começou daquela maneira, né? Começou em julho do ano passado, em julho de 23, com Cará, que foi devastado. Sim, que foi bem específico, né? Essa é uma questão, porque assim, tu tem os cases locais, né? Então, por exemplo, mesmo aqui, Porto Alegre, tradicionalmente, as ilhas, né? Tanto que a própria população ali, mas também nunca tinha visto uma coisa dessa magnitude, né? Os dramas se conectaram. Exatamente. E no meio disso tudo tem toda essa questão de... Nós, como jornalistas, temos uma prerrogativa que eu acho que ela integra muito, ou ela faz muito sentido para nós que escolhemos essa profissão, que é estarmos acompanhando a história sendo feita. Né? Eu gosto muito de imaginar isso porque é uma possibilidade de a gente estar ali e ver essas coisas acontecerem, mas às vezes elas extrapolam, né? E às vezes elas têm, né, um conceito de a gente estar ali para cobrir e trabalhar, mas a gente também está vivendo aquilo. Tudo. O que a gente viu luto, a gente viu solidariedade, a gente viu engajamento de diversas pessoas, sabe? A gente viu muita tristeza, muita destruição material, mas também muita solidariedade e muita ajuda. Helicópteros. Eu andei num helicóptero de um rapaz que é gaúcho, mas ele trabalha numa empresa em Santa Catarina. E a empresa dele é uma empresa bem sucedida, que ele é empregado, ele, como piloto de avião, ele chegou para os conselheiros, né, da empresa e presidente, olha, vocês emprestam um helicóptero para mim ir ao meu estado ajudar? Prontamente os caras disseram, não podem pegar, é um esquilo, podem pegar o helicóptero e vai, vocês não vão ter gasto nenhum, porque ele sabia que o combustível era gratuito, disponibilizado. E esse menino ficou aqui 10 dias no helicóptero fazendo vai e vem, carregando mantimentos, sabe? Ele só não tinha condições de fazer resgate porque o helicóptero dele não aguentava. Não estava apropriado e não era qualquer helicóptero que podia fazer resgate, eu acho que era só os militares, alguma coisa assim. Viagens dele eram suprimentos e levou sangue para o interior. Lembra que teve uma manhã que ele partiu de Guaíba, foi a Porto Alegre buscar sangue para levar para Montenegro, se eu não me engano. E ele foi muito legal com a nossa equipe porque ele se dispôs a nos ajudar a fazermos um voo para fotografarmos, fazermos vídeos e tudo. Esse menino foi muito legal. Como o Brasil todo, né? Como o Brasil todo. Exatamente. Veio ajuda do Brasil inteiro.
polícias de Santa Catarina, helicópteros de Espírito Santo, Minas Gerais. Olha, era assim, ó, desculpe o termo, mas era lindo de se ver a solidariedade de todo o Brasil, né? Eu acho que veio até gente do Uruguai, um avião, um mantimento do Uruguai, alguma coisa assim. E então isso e outra, a gente entrou num remoto assim, porque era constante a notícia, dorme pouco, toma banho, vamos de novo, e vamos isso, e vamos aquilo, né? Nós entrávamos no carro às 7h30 da manhã e não parávamos mais em busca de... Porque sempre tinha notícia aqui, vamos lá, vamos aqui, vamos aqui, vamos lá. Era Envolveu muito psicológico, sabe? Eu, como fui com um repórter mais novo e com um motorista também mais novo, eles tinham muita ansiedade de voltar. E eu colocava para eles, olha os nossos colegas que estão ilhados em Eldorado, que já dormiram no carro. Pelo menos aqui em Lajeado nós temos um hotel, não tem água, tudo bem, mas tem um cafezinho da manhã, um pão. Eu me coloquei no corpo de vocês de passar uma noite dentro do carro depois de um dia inteiro cansativo de trabalho, né? E essa parte também do tempo, né? É muito curioso o quanto tempo vale tempo, né? Em outras palavras, foram alguns dias, se a gente vai pensar, né? Mas a lembrança também que eu tenho é de que foram muitos dias. Porque esse modelo remoto da sucessão de notícias e de como todas as notícias elas eram muito urgentes, né? Porque a gente estava numa situação de que a informação era a maior arma que a gente tinha, não de trabalho só, mas de sobrevivência, né? Quer dizer, vocês terem a informação de que aquela ponte não dava para atravessar era a informação mais importante que poderia ter, né, representado, e quando vocês tinham essa informação e conseguiam repassar, ela também acabava tendo desdobramentos e sendo um marco, né, Cristiano? Com certeza. Foram alguns momentos assim, né? Encontrávamos uma queda de barreira, reportávamos para cá, publicávamos até para orientar, ajudar a construir naquele momento um mapa rodoviário, né? Não dá mais por aqui, não venha para cá, que vai acabar se expondo a um perigo. E uma informação em tempo real. Exatamente. Que às vezes as próprias autoridades também estavam com dificuldade, né? Queda de barreira, queda de árvore, desvios, tudo nós íamos informando e nós íamos vivenciando aquilo. Mais do que relatando. E essa parte do vivenciar, ela também é muito forte, né? Porque, independentemente da situação, essas situações de tragédia, acho que não tem um termo melhor para dizer, porque foi um colapso, né? De todas as magnitudes. Mauro, como é que é procurar a imagem certa? Olha, foi tão forte essa cobertura em Lajeado que o que me chocava era quando chegava crianças, sabe? Bebês no colo da mãe e meu filho tá salvo. As mães esqueciam delas. Elas se preocupavam com o filho. Teve situações que a mãe grávida disse, não, salva ele, que tudo bem. Depois a gente vê. E os socorristas diziam, não, nós estamos aqui para salvar todos. Foi chocante, foi forte. Tu te lembra de uma imagem, que é a imagem que a foto que tu fez, ou talvez a foto que tu não conseguiu fazer naquele momento, enfim? Exatamente essa, uma mãe, os prantos, fazendo carinho no bebê que tinha sido resgatado, e daí envolveu tinha uma área da saúde lá, que quando chegava com hipotermia, né, e já recebia os primeiros atendimentos, e envolveu todas as enfermeiras vendo aquele bebê. Era um bebê mesmo, sabe? E daí eu vi um brilho nos olhos daquela mãe de Vitória. Porque estava com o seu bebê. Conseguiu, Juste? Não, eu estava olhando aqui as imagens e estou vendo aqui resgates de cães, abrigo de cães, distribuição de remédios, abrigo para as pessoas fazendo fila para conseguir uma bica d'água e enchendo galões d'água porque não tinha água, posto de gasolina fechado porque acabou o combustível, que mais?
os helicópteros, eu fiquei um dia inteiro tentando uma carona no helicóptero. Eu mandei até um e-mail para a FAB, porque o cara me disse, para tu conseguir embarcar no nosso helicóptero, tu tem que mandar um e-mail. Eu achei aquilo um absurdo, mas tudo bem. Eu mandei o e-mail, claro que não chegou resposta alguma. Eu não consegui embarcar no helicóptero da FAB, mas eu consegui embarcar em outros helicópteros de polícia civil e polícia militar de outros estados. E era um vai e vem nos postos de embarque, desembarque de combustível, era uma consternação, olha, e a gente vivendo isso, né? Teve essa questão de Guaíba, quando nós voltamos, que não conseguimos entrar em Porto Alegre, obviamente, porque ficou interditado o acesso aqui de Guaíba, e nós ficamos numa busca enlouquecida atrás de hotel, e na última tentativa naquela noite, né, Cristiano? Nós já estávamos exaustos, assim, conseguimos um hotel, né, para nós passarmos a noite, e ali nós ficamos uns 3 dias, não foi isso? Foram mais. Nós saímos na segunda-feira, dia 30, né? Tô certo? E nós chegamos em Guaíba na sexta. Nós ficamos de sexta. A sexta foi dia 3. Exatamente. Foi o dia que a coisa ficou feia aqui, que fecharam a ponte, e nós chegamos à noite, já não era mais possível passar. E no sábado seguinte que nós acordamos ali, já tinha até caído o acesso ali em Eldorado, aquela elevada ali em Eldorado que trancava a 290 de forma definitiva. Então foi de sexta à noite até a quarta-feira em Guaíba. Como é que vocês voltaram? Eu sei como é que vocês voltaram, né? Mas Guaíba, como é que vocês voltaram? Foi assim, nós acordamos no dia seguinte, a notícia estava ali, nós não estamos aqui esperando o acesso ser liberado, nós estamos aqui ainda em trabalho, né? Então nós fomos até onde foi possível, fomos até a travessia Guaíba-Eldorado, ali na BR-116, né, interditada, o Exército, Bombeiros, já na Avenida Ney Brito, em Guaíba, aquele resgate intenso de pessoas vindo com seus cães, vindo com crianças, bombeiros e tudo. Foi aí que eu, naquela tentativa de, sempre em busca da notícia da melhor foto, eu entrei de carona num caminhão do Exército, combinei com o comandante do caminhão, que era um pessoal do Rio de Janeiro, uns soldados do Rio de Janeiro. Olha, nós vamos até Eldorado, vamos resgatar umas pessoas no caminho, mas vamos voltar daqui umas 3 horas. Eu posso ir com vocês? Pode ir. E aí eu entrei no caminhão, fomos, uma travessia enlouquecida, porque a rodovia tinha se transformado num mar, num rio com correntes assim. E aí acontece o seguinte, chegando em Eldorado, na BR-116, descemos e eles disseram, olha, nós não vamos voltar mais. Nós vamos ficar por aqui porque o nosso comando mandou a gente ir não sei para onde, São Leopoldo, uma coisa assim, e o senhor vai ter que arrumar uma carona e vai ter que se virar sozinho. Eu disse, como é que é? Eu, com jardineiro até o peito, máquina fotográfica, colete do Correio do Povo, uma multidão na avenida, as famílias acampadas porque tiveram que abandonar suas residências e com seus carros, e eu não... Centenas de pessoas, centenas, se não milhares, eu não conhecia ninguém. Esse momento da cobertura é um momento importante, marcante, né? Porque ali a equipe se separou e de forma involuntária. O Gilch foi no primeiro consciente e involuntária. Porque foi inconsciente porque assim, naquele momento, bem, a gente precisa a decisão conseguir. Foi a seguinte, eu estava ao vivo para a Rádio Guaíba entrevistando o pessoal, e o Gilch subiu naquele caminhão do Exército, eu não poderia subir no mesmo caminhão com ele para seguir com ele, porque a nossa meta é sempre juntos, né, Gilch? Sempre, a equipe sempre não tentar se separar. Eu combinei de ir no próximo caminhão, mas por qualquer coisa da vida, por qualquer coisa superior que possa ter acontecido, eu recebi um pedido para entrevistar o prefeito. Eu fui entrevistar o prefeito de Guaíba naquele momento e o caminhão acabou partindo. Este caminhão, dada a urgência da situação, a água começou a subir de uma forma tão rápida naquele trecho que nós estávamos, que o caminhão acabou virando no caminho. Então eu estaria no caminhão que teria virado. Já tinha ido. O caminhão do Gilch não conseguiu retornar, em parte também por conta da água, Gilch, que já não era mais possível voltar. Sim, o caminhão que eu iria, que tentou avançar, acabou virando. Eu estava com o prefeito ao pé do viaduto, na 290, e recebemos a ordem para evacuação imediata.
Eu não uso aquela expressão cenário de guerra, porque acho que foi muito batida, né? Mas é aquela coisa de filme de catástrofe épica, assim. Eu olhei para baixo ali, para cima em Eldorado é o Sanssouci, ali é Santa Rita, se eu não me engano. Santa Rita. Quando nós olhamos para Santa Rita, onde é o pé do viaduto que nós estávamos, a água vinha vindo e a gente percebia ela visualmente como se fosse uma torneira aberta alagando um assoalho, assim. E aquilo subiu de um jeito que a Defesa Civil nos disse: evacuem. E eu só tive tempo de encontrar o Alexandre, nosso motorista, e ir embora. E o prefeito subiu no carro da Defesa Civil e foi embora também. 5 minutos depois não tinha mais acesso naquele bairro. E Guaíba vivia uma situação de que não tinha internet, né? Então nós perdemos o contato com o Gilch por 24 horas. Outra coisa, eu me senti acuado porque havia saques. Sim. Nos postos de gasolina, nas lojas de conveniência, nos restaurantes, nos mercados. As pessoas não tinham o que beber, não tinham o que comer. Tanto é que nós estávamos antes as pessoas chegaram para os meninos, os soldados do exército: olha lá, estão roubando, estão saqueando, estão quebrando. Minha senhora, nós não estamos aqui em caráter de polícia, nós estamos aqui em caráter de socorristas. Então a gente não pode tomar uma atitude. Porque não tem como incriminar essas pessoas, né? Entendeu? Era o caos posto e a gente vendo aquilo. E aí o que aconteceu? Eu não vou passar a noite na avenida. Eu arrumei um abrigo, que foi um abrigo, era uma revenda de automóvel, onde tinham dezenas de pessoas, moradores, que já tinham se adonado daquela revenda que estava abandonada. Havia sido uma revenda e tinham tipo um policiamento. E eu entrei. E depois que eu entrei, como viram, não se deram conta que eu era do Correio do Povo. Quando se deram conta que eu era do Correio do Povo, 2 meninos vieram pedir para mim me retirar. Eu disse: o senhor não pode ficar aqui. Mas por que eu não posso? Não, o senhor é da imprensa. Aqui é só pessoas particulares e tudo. Não, mas para aí. Eu estou aqui como cidadão. Eu estou aqui porque eu também sou um desabrigado. E eu estou precisando de abrigo e eu acho que eu posso ficar aqui. Quem é que mandou vocês virem aqui falar comigo? Porque eu quero falar com essa pessoa. Aí passou, porque ali dentro haviam pessoas que também haviam saqueado. E como eles viram que era do Correio do Povo, Sim. com máquina fotográfica, ficaram com medo que eu estivesse ali e iria fazer alguma reportagem, Até porque esse também foi uma dificuldade, desculpa te cortar, mas bem rapidinho, que também foi uma dificuldade da cobertura em campo, que era conseguir propriamente entrar dentro desses abrigos para ter informação, por exemplo. Desculpa. E aí mudaram, quando eu disse: olha, não, eu estou aqui como vocês, eu estou desabrigado, eu preciso de um acolhimento e tudo. Aí quando viram, começaram a me tratar bem, me ofereceram a janta, e inclusive havia 2 ônibus lá dentro da garagem, um da Brigada Militar, que se revezavam as pessoas para dormirem. Reclinavam um banco, dormiam um pouco, e eu deixaram dormir a noite toda, até a noite toda, até às 6 da manhã, porque não tinha como dormir, não era como tu chegar na tua casa e dormir. Os celulares tinham um caminhão que ali tinha um posto, um local para carregar celulares e tudo, e assim. E aí na manhã, e tinham pessoas que estavam ali já 2, 3 dias literalmente dentro do carro, com cachorro, sogra, filho, marido, mulher, irmão. Nas condições. Entendeu? Nessas condições. E de madrugada várias pessoas tentaram entrar e não deixaram, porque já não tinham mais condições de abrigar ninguém, de ter que brigar com as pessoas e assim, uma coisa inédita. As pessoas pedindo: deixe nós entrar, nós estamos aqui. Não tem mais como, não tem banheiro, não tem, porque as condições não eram higienicamente adequadas, entendeu? E até que na manhã seguinte, com um café da manhã assim, porque tinha um rapaz que estava abrigado lá, ele era dono de mercearia em Eldorado, e ele conseguiu levar mantimentos que faziam com que a gente tivesse um mínimo de dignidade em termos de alimento. E na manhã seguinte, mais tarde, ajeitaram, não sei de que forma, que iam haver resgates ali, iam retirar pessoas que eram de Guaíba, que eram de outras localidades, e iam levar. E eu disse: olha, eu preciso voltar para Guaíba, porque eu estou aqui desde ontem, no meio da tarde, sem conseguir me comunicar, porque a internet era quase inexistente, né? E tanto é que você não sabia onde estava. Minha esposa ligou para o Telmo, ligou para o Jonatas, ligou para o Maurinho: onde é que está o Ricardo, onde é que está? Eu sumi por umas 18 horas.
pensaram, bom, foi arrastado pelas águas? Foi, Daqui a pouco né? aconteceu exatamente. Mas assim, tudo, eu entrei ali com a intenção de fazer imagens. E eu consegui fazer imagens. No caminho até ali, renderam imagens, assim, impressionantes. Mas não sabia que ia descambar onde, né? As coisas que aconteceram. Não, o Juste, falando sobre essa situação, me fez lembrar que chegou num momento da cobertura que as pessoas já estavam muito incomodadas e mal psicologicamente nos abrigos. E daí ver uma pessoa com uma câmera fotográfica já era uma agressão para elas. E que não era o nosso objetivo, né? Nunca foi. Mas tivemos que superar. Cada um, né, enfim, cada um teve que se virar de uma certa maneira nessa situação da maneira que conseguiu, e a gente, né, teve isso em todas as áreas, né, e quando a gente pensa também nas pessoas que vieram para nos acolher de alguma maneira, ou trazer uma certa normalidade, que eu acho que esse foi um ponto que ele saiu totalmente, né, da curva. A gente teve, acho que, basicamente 2 para 3 semanas no Rio Grande do Sul que não havia uma normalidade, e que nós estávamos. E recontar e revisitar esses momentos também é uma maneira, né, de a gente processar um pouco todas essas coisas que aconteceram, porque acho que tem os textos, as fotos, as imagens, os vídeos que não são só eles, né? A gente estava ali captando um pedaço de longas trajetórias. Então agora vamos para a rodada. Acho que... E depois que a gente retornou, a nossa cobertura continuou aqui em Porto Alegre. Continuou no Sarandi, continuou no Lamy. Meu Deus, o que eu vi no Lamy e no Sarandi, na Vila Elizabeth, foi assim, impressionante. E dentro da capital, dentro da cidade de Porto Alegre, o rompimento do dique, o alagamento de 2 metros de água no Sarandi, na Zona Norte. Aquilo foi impressionante. Águas, os animais, os gatinhos, os cachorros nos telhados, as equipes nos barcos tentando resgatar os bichinhos, né? Aquele vai e vem de barcos ali na Souza Reis, na Sertório. É curioso, né? A gente está aqui, né, conversando, mas... vira e mexe, quando eu passo perto do aeroporto, me lembro, e eu não consigo, né, eu não estive nesse ponto, e tem alguns lugares que eu só acredito porque eu estive, né? Um exemplo foi aqui na Caldas Júnior. Se eu não tivesse visto aquilo, acho que nem uma foto. Hoje em dia eu passo em lugares e digo, andei de barco aqui. Virou assim, ato contínuo, sabe? Eu andei de barco aqui, a pessoa, como assim? Eu disse, não, andei de barco aqui 1,5 metro de altura, 2, tinha água. Porque aquilo... Acho que todos nós temos na mente as imagens que impactaram bastante, aquilo que a gente não vai esquecer, né? Tem esses momentos, a gente pegou em Santa Maria, um morro desmoronou, teve morro em Bento que desmoronou. Velório de pessoas exatamente. Mas uma das imagens, por menor que seja, que me marcou muito, foi encontrar em plena Benjamin Constant pedras do Rio Guaíba. E aquelas pedras de rio, elas são caracteristicamente redondinhas, você vê que é pedra de areia, que você vai encontrar semelhante, para quem está nos ouvindo, na construção civil, quando a areia de construção tem aquelas pedrinhas. Eu pensei assim, nossa senhora, olha a distância que nós estamos, a quantos quilômetros nós estamos? Que coisa impactante perceber aquilo. Perto da comoção e dos desastres, das perdas que nós tivemos, pode parecer algo ingênuo até eu dizer isso, mas aquilo me marcou de uma forma que a gente entra nesse aspecto de como a água chegou aqui, né? Como a água chegou aqui, um caso pessoal, né? A minha rua Lagoa, eu tive que sair do prédio, né? Porque tinha 1,5 metro de água na minha rua, e vira e mexe, me vem os relances de gente, putz, né? Enfim, mas vamos encerrando, porque senão a gente já vai passando demais, e esse, como eu comentei antes, é uma oportunidade da gente lembrar e também deixar registrado, né, esse podcast que é do Direto ao Ponto. Ele é especial, ele é temático, e dessa semana
Vão ser vários capítulos especiais, então quero agradecer, Juste. Eu só vou Obrigada. dizer aqui Claro. o seguinte, a imagem que me marcou disso tudo, a imagem que fica é as pessoas, um familiar, um amigo, chegando num abrigo ou desembarcando do helicóptero e encontrando o outro e sabendo que ele está vivo. Aquele abraço, sabe? Aquilo ali foi assim, as pessoas chorando, porque não sabia. E aí quando vê ele foi resgatado, sim, com vida. E aí, mas é isso. Mauro, obrigada. O meu dia mais que me fortaleceu foi no meu dia de folga, que eu podia ajudar meus familiares no Sarandi a limpar a casa deles que estava afetada, enquanto nos outros dias eu tinha que fotografar, eu estava ali com eles ajudando, e isso me trouxe uma felicidade enorme. Cristiano Abreu. O momento do abraço, do reencontro com a família da gente, e ali nós nos colocamos ainda mais no lugar daquelas pessoas que passaram tanta dificuldade. Isso é inesquecível. Colegas, muito obrigada. Esse podcast, então, faz parte desse especial que vai ao longo dessa semana, relembrando esse 1 ano. Toda a cobertura vocês podem acompanhar num hot site especial dentro do Correio do Povo, www.correiodopovo.com.br/enchente. Tem conteúdo para quem vai ler, tem muitas imagens para quem quer ver, tem gráfico e também terão, né, todas as 16 edições do Correio do Povo que não foram impressas durante essa cobertura em função do alagamento do nosso parque gráfico, porém que estão ali disponíveis quem quiser acompanhar um pouco de como foi essa cobertura e também ver os detalhes que os colegas contaram aqui. Eu fico por aqui hoje, volto na próxima. Até!